Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Física com Edu. Eu sou o professor Eduardo e hoje vamos falar a respeito do campo elétrico, tá bom? Vamos falar a respeito da definição do campo elétrico, representar as equações, algumas coisinhas que são importantes. Então vamos analisar aqui, mas antes, na verdade, se inscreva no canal, ative o sininho, dá um joinha e compartilhe o vídeo. Vamos lá. O campo elétrico, pessoal, ele nada mais é que uma determinada propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço, tá? É importante compreender isso, em todos os pontos do espaço que estão sob a influência de uma carga elétrica conhecida como carga-fonte, tal que uma outra carga, que é também essa carga chamada carga de prova, ao ser colocada em um desses pontos, fica sujeita à força ou de atração ou à força de repulsão exercida pela carga-fonte, combinado? E o que é essa carga de prova? Vamos fazer a definição dela aqui e ver para depois abordar melhor. É uma carga elétrica de valor conhecido, utilizado para detectar a existência de um campo elétrico. Ela é posicionada em um determinado local e, pelo efeito observado, pode-se saber se existe ou não um campo elétrico, tá bom? É importante. Se confirmada a existência do campo elétrico, a carga de prova também auxilia a determinar sua intensidade. Tá, vamos lá. Ó, aqui nós temos uma carga positiva, tá bom? Você pode observar aqui essa setazinha que está representando os nossos vetores campo elétrico. É importante compreender que o campo elétrico é algo vetorial. Então, isso daqui é o nosso campo elétrico, tá? Nosso campo elétrico, tá bom? É importante a gente saber disso, beleza? O que é importante aqui sabermos é que quanto mais próximo estiver o campo, na verdade, mais próximo estiver da carga fonte, que é a carga responsável pela criação desse campo, ele é mais intenso, mais forte. Quanto mais distante, menos intenso. Isso daí é uma característica importante. Outra coisa importante saber é que o campo da carga positiva, quando Q, no caso, é maior que zero, o campo ele está saindo, tá? De maneira radial, ou seja, conforme o seu raio de maneira radial. Pode ver aqui, ó, está saindo, beleza? Se eu observar aqui embaixo, nós temos uma carga negativa. Nessa carga negativa eu mostro o campo elétrico entrando. Então significa que quando a carga é negativa, menor que zero, o campo tem, no caso, em direção, a direção é entrando, tá bom? Em sua carga. Isso daqui são fatores importantes, tá? Mas como que eu posso definir a equação do campo elétrico, as formas, de que maneira? Vamos imaginar a seguinte situação, tá bom, pessoal? Para a análise didática aqui, ó, vamos pegar aqui vou colocar como se fosse uma circunferência, tá? Só um momento, de uma maneira que fique algo mais bacana, tá? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui melhor um pouquinho. Pronto, bem aqui, tá? Vamos imaginar a seguinte situação, pessoal, para fim de compreensão didática. Vamos dizer que aqui tem uma carga. Só um momento. Deixa eu desativar aqui. Pronto. Vou colocar aqui uma carga de prova, justamente que foi falado. Uma carga que vai ajudar na definição do campo elétrico, para a resolução também de determinação de densidade. Uma carga aqui, uma carga aqui. Combinado? Então aqui, ó, perceba que esses pontos aqui, ó, tem a mesma distância em relação à nossa carga fonte, tá? Beleza. Então eu vou chamar essa carga aqui, pode ser carga Q1, é só para a nossa definição. Essa daqui é uma carga Q2 e essa daqui é a nossa carga Q3 e essa daqui é a nossa carga Q4, tá? Beleza. Como a presença de carga, as cargas justamente elas são colocadas para a gente ver se há existência ou não do campo elétrico, tá? Então, se houver, é sinal, é porque também há a existência do que? Da força elétrica, da ação de uma força elétrica sobre essa carga. Então, cada carga dessa está sujeita à ação de uma força elétrica. Então, essas forças elétricas nós podemos chamar de F1, F2, assim sucessivamente. Então, essa seria F1,
essa daqui seria F2, essa daqui seria a nossa F3 e essa daqui seria a nossa F4, tá bom? Então eu estou querendo dizer na prática o seguinte, que F1 sobre carga Q1 é igual a F2, tá? Eu vou só desaparecer aqui para não atrapalhar no cálculo, só um momento, tá, pessoal? Para facilitar na hora aqui. O que acontece então, continuando? F2 sobre carga Q2, tá? F3 sobre carga Q3 e F4 sobre carga Q4. Perceba o seguinte, que aqui é uma determinada constante, pessoal. Determinada constante. Essa determinada constante é o que nós chamamos aqui de campo elétrico, tá? Constante. É importante a gente entender. Então, eu estou querendo dizer para vocês na prática que o campo elétrico, né? Que o campo elétrico, ele é o que? Nada mais que a força elétrica dividido pela carga de prova, tá bom? Essa é uma definição do campo elétrico. Essa é uma definição que é a equação do campo elétrico. Que o campo elétrico é uma força elétrica sobre uma carga de prova. Então essa é uma carga de prova, a força elétrica e o campo. Beleza? Tá. Aí, o que é importante aqui nós sabemos, pessoal? Vocês vão lembrar lá daquele conceitinho da lei de Coulomb, né? Qual é a definição de força elétrica? Vamos lá. Força elétrica é igual ao quê? Uma constante K, uma constante de permeabilidade no vácuo, vezes uma carga Qzão, vezes a carga Qzinho, dividido pela distância ao quadrado. O que eu estou querendo dizer na prática? Que eu posso pegar onde tem a força elétrica aqui e substituir por essa expressão. Então, eu estou querendo dizer na prática que meu campo elétrico também vai ter essa equação seguinte, vai ser K, no lugar do F eu coloco K, vezes Qzão, vezes Qzinho, dividido pela distância ao quadrado, mas eu tenho um Qzinho, né? Ó, esse Qzinho aqui, eu tenho um Qzinho aqui embaixo. Beleza, então eu vou cortar, tá? Eu vou cortar o quê? O Qzinho com o Qzinho, e no fim das contas eu vou ter essa expressão aqui, pessoal. Eu vou ter o campo elétrico, tá? É igual a constante eletrostática vezes Qzão dividido pela distância ao quadrado. Justamente, pessoal, para a carga putiforme, a definição do nosso campo elétrico de uma carga fonte, né? Geradora do campo elétrico, né? A nossa chamada carga fonte, a fórmula para a nossa carga fonte geradora do campo elétrico é essa daqui. Então eu tenho essas duas fórmulas para se calcular o campo elétrico. Vai depender logicamente dos exercícios que vai definir qual que eu vou utilizar e qual das duas formas vou utilizar, tá bom? Isso daqui, pessoal, então é uma definição bem simples, bem básica para a gente poder realizar os determinados cálculos. O que nós precisamos saber mais além disso? Eu falei para vocês que o campo elétrico ele é vetorial, né? Então é algo que tem módulo, direção e sentido. Então, quando há vários campos produzidos, para determinar o campo resultante, vai ser determinado como a soma de todos os campos, tá bom? Então, como assim, professor? Eu estou querendo dizer o seguinte: eu vou ter um campo R aqui, que seria o campo resultante, e vai ser a soma do campo 1, mais o campo 2, mais o campo 3, né? E assim sucessivamente, né? Assim sucessivamente, tá? Mais o campo N. N significa vários, né? Não sei a quantidade de campos que está sendo analisado. Então, isso tudo depende da análise. Como o que eu estou querendo dizer na prática? Imagina a seguinte situação: eu tenho uma carga, essa carga é positiva aqui, tá? E eu tenho um ponto que eu vou analisar aqui, tá? Um ponto, beleza? Aqui eu tenho mais uma outra carga, essa carga aqui também é positiva, combinado? Beleza, o que vai acontecer? Digamos que a carga que eu estou colocando aqui, uma carguinha de prova Q, é também uma carga positiva, tá? É uma carga o quê? Positiva. Nós sabemos que positivo com positivo
ocorre a chamada repulsão. Esse campo é radial, né? Então, se eu fosse analisar aqui a análise nesse ponto, ó, radial tá para cá, e nesse ponto também é radial, tá para cá, combinado? É importante eu compreender a análise aqui, tá? O que é importante eu saber também? Se eu boto mais uma carga aqui, só que agora essa carga é negativa, então, ó, nós temos que saber que é a atração, tá? Elas estão se atraindo, tá? Eu vou apagar aqui para não ficar algo, para não confundir vocês, apagar essa carga positiva, só botar o ponto aqui, só para fim de análise didática. Então eu ia ter que somar vetorialmente. Digamos que esse daqui eu disse que é a carga 1, essa daqui é a carga 2, então eu tenho que saber aqui, ó, o campo 2, o campo 1 e o campo, no caso que esse daqui é o nosso campo 3. Combinado? Eu estou querendo dizer então o que? Que na verdade para achar o campo resultante, eu vou ter que somar 1 mais 2 mais 3. Lógico que eu vou ter que considerar, ver a questão de ângulos, ver essa soma vetorial, tudo direitinho, tudo tem que ser analisado, combinado? Mas basicamente essa é a definição que eu quero que vocês peguem sobre o campo elétrico para a gente poder responder exercícios, tá? Tem outros detalhes sobre o campo elétrico, mas nesse presente momento eu não vou falar agora. Por exemplo, seria a questão da força elétrica e do campo elétrico, o sentido, a direção, que é algo importante. Isso eu vou ter que observar as minhas cargas, tá bom? Mas isso eu posso fazer na aula separada, analisar isso. Então vamos para a parte 2 depois. Na parte 2 eu vou mostrar os outros detalhes para vocês. Valeu, um grande abraço, até a próxima.